Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers iniciais do capítulo 1128 de One Piece. Já chegamos em Elbaf e vamos ver as loucuras que vão acontecer nesse arco. Eu demorei pra fazer esse spoiler, mas vamos lá. A gente vai pegar esse pôster aqui que é da página One Piece News, lá no Twitter, só que o Twitter não tá funcionando, quem tá usando tá postando nas outras redes sociais. E aí eu peguei aqui esse post deles e a gente vai ler os spoilers iniciais aqui. Capítulo 1128 de One Piece, título RPG. Capa colorida. Os Chapéus de Palhas estão voando em vassouras e um grande dragão. Eles estão vestindo uniformes de estudante, como em Harry Potter. Então, a capa colorida dessa semana, ou desse capítulo, é uma homenagem do Oda a Harry Potter. Será que seria uma homenagem do Oda porque um dos atores, uma mulher na verdade, uma professora, ela morreu? Será que poderia ser algo do tipo? Acho difícil porque os capítulos eles são mandados para a editora com muita antecedência, então acho que não. Acho que só coincidiu e não realmente que o Oda tenha feito aí uma homenagem por causa da morte dessa atriz, na verdade falei autora. Os Chapéus de Palha chegam ao que acreditam ser uma vila de gigantes, mas descobrem que os moradores não são gigantes, mas sim humanos comuns. Isso vai a favor do que eu disse no capítulo anterior. Aquele castelo que os Mugiwaras estavam, ele é um castelo gigante, tipo, ele é enorme, só que ele não é um castelo proporcional a um gigante, que um gigante viveria lá dentro. Porque quando a Nami e o Sop estavam interagindo com esse castelo fugindo, a gente viu que as proporções do castelo são de castelos humanos. E depois que os Mugiwaras caem, depois que a Nami e o Sop caem lá embaixo, que o gato se transforma no leão, nos pés deles a gente vê ali esqueletos humanos, não esqueletos gigantes. Pela proximidade ali, pela proporção, dá pra ver que os esqueletos são de pessoas normais, porque são esqueletos muito próximos do que a gente viu ali com Nami e o Sop, das proporções de Nami e o Sop. Então deve ser a gente vai ter nesse capítulo a resposta para isso, que no capítulo anterior aquele castelo não parecia um castelo de proporções gigantes, que um gigante viveria, e viu também esqueletos humanos. Eu até falei que poderia ser a casinha daquele gato e aquele gato ser um gato real. E aí os humanos seriam oferendas, seria ali um lanchinho para aquele gatinho ou algo do tipo. Todo o reino é revelado como sendo uma ilusão, apenas é uma caixa de brinquedos dentro de uma sala enorme. O gigante que criou essa caixa de brinquedos é conhecido como Deus do Sol, então já vai ser revelado o novo Deus do Sol. Só que essa questão dos Mugiwaras estarem dentro dessa caixa de brinquedos não faz muito sentido. Porque Luffy, Zoro e Sanji, eles arrumaram confusão, destruindo ali uma colmeia e até comeram o Deus das Orelhas. E isso chegou aos ouvidos dos gigantes. Como é que os Mugiwaras estavam fora dessa caixinha e depois entraram para essa caixinha de novo? Não faz muito sentido, a não ser que aquela confusão perto da Yggdrasil não tenha sido causada pelos Mugiwaras, e só foi coincidência. E aí tudo que os Mugiwaras fizeram dentro dessa caixinha não realmente refletiu do lado de fora. Mas eu tô achando estranho essa dinâmica, porque foi dito que o Deus das Orelhas foi morto ou algo do tipo, caiu, e aí o Luffy fala que comeu um coelho gigante. E tudo isso foi noticiado pelos gigantes. Então como é que pode as ações dos Mugiwaras dentro da caixa, que é uma caixa de ilusões, refletirem do lado de fora? Não faz muito sentido. Os Chapéus de Palhas atravessam a parede e encontram Chopper do lado de fora. Será que eles atravessaram a parede dessa caixa de brinquedos? E aí do lado de fora eles encontraram o Chopper? O Deus do Sol entra na sala. Ele é um gigante enorme com um crânio de veado no topo da cabeça. Ele vê os Chapéus de Palhas na sua tentativa de fuga. Então a gente já descobriu quem foi que raptou os Chapéus de Palhas do navio dos gigantes. A gente tem que ver se um dos gigantes que era tripulante ali dos piratas gigantes, se ele trabalha para esse Deus do Sol. E aí raptou parte dos humanos que estavam com eles e levou para Elbaf. A pergunta é, como é que eles chegaram tão rápido a Elbaf?
Será que isso ainda tem a ver com o poder desse Deus do Sol? E por que que ele é chamado de Deus do Sol se Deus do Sol é o Nika? Essa é uma questão que fica. Será que ele tem esse poder dele? Ele meio que enganou os outros gigantes para parecer que é Deus do Sol? Mas Dora e Brog estavam em Elbaf e foram até os Mugiwaras para trazer eles para Elbaf. E aí fica o questionamento, eles não sabiam desse falso Deus do Sol? E por que que eles ainda, ao ver a imagem do Luffy como Nika, chamaram o Luffy de Deus do Sol? Não faz muito sentido. O capítulo termina com os Chapéus de Palhas correndo para longe, montados no gato gigante do capítulo anterior, enquanto o Deus do Sol corre atrás deles. Eu imaginei que o Luffy não iria comer aquele gatinho. Ele até perguntou se o gosto dele era bom, mas na maioria das aventuras o Luffy ele bate em algum determinado animal e depois esse animal, ou então ele usa o seu Haki do Rei para colocar pressão naquela criatura e fazer ela se submeter ao Luffy, e depois aquela criatura passa a gostar do Luffy. Eu posso lembrar vários momentos. Lá no Arlong Park, no início da história, que tinha aquele peixe-touro gigante, que eles bateram e depois eles ficaram amigos. Ele ficou amigo dos Mugiwaras. Na Ilha dos Tritões, eu posso lembrar do Kraken, que o Luffy bateu nele primeiro, depois ajudou os Mugiwaras. Lá em Dressrosa, a gente também tem aquele touro que inicialmente quis atacar o Luffy bateu nele, e depois ele voltou a ajudar o Luffy na corrida até o Doflamingo. E por aí vai. Eu imagino que eu lembro lá em Thriller Bark, teve aquele cachorro com 3 cabeças, o Luffy deu só uma adestradinha nele, depois ele se tornou amigo dos Mugiwaras. Foi o que eu imaginei que poderia acontecer com esse gato. Até porque ele parece ser um gato real e tem poderes de Akuma no Mi. Então o Luffy bateu nele, ele vai se tornar aliado dos Mugiwaras e vai ajudar os Mugiwaras nessa corrida em Elbaf. E no que vai acontecer após isso, porque eles estão sendo perseguidos pelo Deus do Sol. Esses aqui são os spoilers iniciais. Aí a gente tem fim do capítulo sem pausa na próxima semana, graças a Deus. Vamos ter 2 capítulos seguidos de Elbaf. E eu quero saber as suas opiniões e as suas previsões para esse capítulo. O que vocês acham que vai acontecer daí para frente? O que vocês acham que é o poder desse Deus do Sol? E por que ele é conhecido como Deus do Sol? Ele tomou o lugar que era para ser o de Nika? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!